cada uma das esferas. Então, o processo de licitação pode ser dispensado só naqueles casos previstos na lei, somente naqueles casos previstos na lei. E o primeiro objetivo é exatamente o quê? Assegurar a isonomia entre os concorrentes, ou para os concorrentes, na verdade, é um ato administrativo que visa proteger a participação de todos os concorrentes em um patamar de igualdade, ou seja, assegurar a paridade da participação de todos no processo de licitação. O segundo princípio, o segundo objetivo é buscar a proposta mais vantajosa. Buscar a proposta mais vantajosa. O que é buscar a proposta mais vantajosa? É aquela que vai trazer maior custo-benefício para a administração pública. Não significa que seja a mais barata. Não significa que deverá ser a mais barata. Então, a proposta mais vantajosa nem sempre será a mais barata. Então, a proposta mais vantajosa é aquela que vai oferecer melhor condição custo-benefício para a administração pública. Então, o primeiro objetivo da licitação, do processo de licitação, é assegurar a isonomia. O segundo objetivo é buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E o terceiro objetivo é proporcionar o desenvolvimento nacional, Brasil inteiro, nacional sustentável, né? O que é a palavra sustentável significa? É usar hoje, aproveitar hoje, mas deixar para as futuras gerações, ou seja, preservar para o futuro, assegurar que no futuro as futuras gerações também irão usar da mesma forma. Por isso, desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento nacional sustentável, quando se fala em licitação, se fala sobre o aspecto tanto econômico quanto o aspecto ambiental, como prevê o artigo 225 da Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição Federal, regulado aí pela Lei 6.938 de 81, Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, não é verdade? Então, nós temos aí, na verdade, a necessidade de usarmos o ambiente hoje, mas preservarmos para as futuras gerações. Por isso, o desenvolvimento ele tem que ser nacional e sustentável, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto ambiental. Então, uma empresa que vende sapato e vai vender sapato para a administração pública, se o sapato dela, de uma empresa, for com couro sintético e a outra for com couro de animais, a preferência será por aquela que vende o sapato com couro sintético, não é verdade? Em função da necessidade da observação do terceiro objetivo, que é o desenvolvimento nacional sustentável, como prevê o artigo 225 da Constituição Federal. Temos outros, né? Por exemplo, o artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal, temos o meio ambiente do trabalho, também vai influenciar. Esta empresa terá que ter, para contratar com a administração pública, um salutar ambiente de trabalho para os seus funcionários. Está previsto lá no artigo 200, inciso 8º, como papel aí do Sistema Único de Saúde, não é verdade? Então, veja que temos aí 3 objetivos da licitação: assegurar a isonomia, garantir a proposta mais vantajosa para a administração pública e também garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Sustentável, não é verdade? Então, dentro dessa ideia, são 3 aí os princípios. Primeiro, né? Depois nós veremos que, na verdade, são 22
princípios, 22 princípios que norteiam os processos de licitações. Então, os processos de licitações, Brasil afora, em todos os entes, em todas as esferas da administração pública, somente dispensados naqueles casos em que a lei dispensa, né, são 22 os princípios, 22 os princípios. Então, nós temos aí os princípios de importância para o entendimento da licitação. Posso citar o primeiro que nós já falamos, que é o princípio da isonomia, né? Para garantir a participação paritária, a participação igualitária de todos no processo de licitação, logicamente que há algumas exceções, né? Por exemplo, a questão da tecnologia, né? Quando o tema da licitação envolver tecnologia, conforme prevê o artigo 218 da Constituição Federal, que é regulado pela Lei 10.973, de 97, né? Então, temos aí a tecnologia, a inovação, a ciência, então aí terá prioridade em relação aos outros. Aí já viola um pouco o princípio da isonomia. Temos também a margem, né? Aquela questão da margem prevista lá no artigo 26 da Lei 14.133 de 2021, dependendo do tema, do objeto da licitação, poderá ter uma margem superior ou inferior aí para a participação, ou seja, uma porcentagem maior no processo de licitação, para que tenha alguma vantagem em relação aos outros concorrentes. Assim também é uma violação, há uma violação permitida pela lei, né, quanto à margem de participação prevista no artigo 26 da Lei 14.133 de 2021. Também é o caso das microempresas, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, são empresas que, conforme prevê o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, o Estatuto da Microempresa, empresa de pequeno porte, essas empresas que tenham aí um valor de renda bruta durante o ano calendário, né? Conforme prevê o artigo 3º da Lei 14, da Lei Complementar 123 de 2006, elas têm um tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, conforme prevê o artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal, também prevê o artigo 179 da Constituição Federal, o artigo 970 da Lei 10.406 de 2002, né, e vários outros aí que trazem esse tratamento favorecido, simplificado, diferenciado para o microempreendedorismo. E não poderia deixar de ser diferente também no processo de licitação, né? Então, lá no artigo 42 e seguintes, principalmente no artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006, traz um tratamento diferenciado também para as microempresas e empresas de pequeno porte, no quesito da participação nas licitações públicas. Então, o artigo 44 estabelece que, no caso de desempates, né, a preferência será pelas microempresas, até um percentual aí de 10% de diferença de valores, e etc, etc. Então, nós temos aí lá no artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006, uma diferenciação aí em relação ao princípio da isonomia, não é verdade? Também temos a vinculação ao instrumento do edital, antes era o instrumento da licitatório, né? Com a Lei 8666 de 93, lá no artigo 40, tem lá o edital, mas também tinha como modalidade de licitação, no artigo 22, a tomada, ou seja, a carta convite. A carta convite, isso caiu, não existe mais a carta convite, então as empresas não mandam mais carta para ninguém, só sobrou a licitação, que hoje está no artigo 25 da Lei 14.133 de 2021. Então, temos aí o edital no artigo 40 da Lei 8666 de 93, e temos também no artigo 25 da Lei 14.133
de 2021, e o edital hoje é o único instrumento convocatório, o único instrumento regulador da licitação, ou seja, a verdadeira lei da licitação. Qual é a lei da licitação?